Queridos, é bom estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E eu queria hoje fazer um convite para você, para a gente pensar no seguinte aspecto. Nós estamos vivendo numa sociedade que se diz moderna, uma sociedade fluida ou fluida, como queira, uma sociedade tecnológica, onde a gente se depara com tantos desafios e situações que a gente precisa pensar que a igreja está fazendo parte deste contexto. Nós temos desafios, nós temos aflições, dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Amém? O próprio Jesus disse isso. E nós vivemos com esses desafios aqui passando. E mesmo agora uma coisa é certa, que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante desses embaraços todos, nós não podemos deixar de pensar que a igreja, eu e você, temos que caminhar com o Senhor. Temos que caminhar com Deus. Temos que caminhar, mesmo que a gente olhe para a direita ou para a esquerda, para as circunstâncias terrestres, mas o nosso alvo é outro. O nosso alvo é outro. Não podemos deixar de afastar isso da nossa maturidade, da nossa coexistência espiritual. E para isso eu queria hoje, nesta noite, pensar com você, para que a gente sinta que a gente vai ter essa dificuldade, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Eu repito aqui, Ele tem que ter exclusividade no meu coração, na minha fé, na minha crença. E para isso eu queria convidar que nós lêssemos com base na história de um personagem bíblico que é conhecido. Eu sei que muitos já ouviram falar, já escutaram várias ministrações, mas hoje eu peço que Deus nos conduza para ouvirmos não só aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas essencialmente aquilo que a gente precisa. Amém? Vamos nessa jornada? Não só quem está aqui presente, como eu também convido os que estão nos acompanhando ali pelo YouTube, estejamos juntos nessa caminhada. E para isso eu peço que a Giovana coloque para mim aí, por favor, no livro de Jó. Vamos falar com Jó no versículo de 6, nós vamos ler de 6 a 12 no primeiro momento. Então coloca para a gente aí, por favor. Isso. Diz assim a palavra do Senhor, que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio entre eles. Por favor. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo que teme ao Senhor, evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, e a casa dele e tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, as mãos e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. E que tu possa falar, Senhor, agora aos nossos ouvidos, não só, mas também que a palavra se acende em nossos corações, para que sejamos edificados em ti. Louvado seja teu nome para todo sempre. Amém. Essa história já é sabidamente conhecida, e a gente pode deduzir pelo que está escrito, que ela acontece nas regiões celestiais. Ali está uma reunião que a Bíblia não diz detalhadamente o que estava sendo tratado, mas a gente sabe que Deus presente, e de repente Satanás estava ali. E interessante que quando Deus faz a pergunta para ele onde é que ele estava fazendo, Satanás, ele disse, eu estou por aí, né? Aqui nessa versão diz que ele estava
a perambular, outras dizem a rodear. Mas uma coisa é certa, que o inimigo de nossas almas, ele não brinca em serviço, gente. Ele está ao derredor, só aguardando uma brecha para atrair gente para o seu exército. Mas eu sei que ele vai estar longe daqui, porque a igreja do Senhor está os anjos acampados ao redor dela. Amém? Isso que está aqui. E eu queria começar com vocês. Coloca para mim o versículo 1:8, Jó 1, capítulo 1, 8. Observe o que é que diz aí. Reparou meu servo Jó. Aí Deus vai dar o currículo de Jó. É um currículo que nos motiva, nos incentiva a seguirmos. Não é qualquer currículo. Observe aí que é o próprio Deus que está dizendo. Olha quem é Jó. Reparou meu servo Jó? Já começa dizendo: não há ninguém na terra como ele. Por que isso? É um homem íntegro, justo, temente a Deus e evita o mal. Outras versões falam assim, que ele desvia do mal. Eu queria trazer para nós hoje, nesse primeiro momento, que isso nos inspirasse, servisse de espelho para mim e para você, essa característica do homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo do Senhor, aquele lavado e remido pelo sangue de Cordeiro. Tem outras características, sim, mas aqui nesse contexto é que é importante nós sabermos, porque o homem íntegro, ele é aquilo que ele é, independente do lugar que ele se encontre, na igreja, na rua, na casa, nos seus negócios. Isso é integridade, e Jó, ele passa isso aqui para nós. A integridade, gente, é um fator importante nas relações sociais que a gente tem, e ela vai gerar relacionamentos saudáveis. Uma pessoa íntegra serve para nos inspirar, para a gente seguir como exemplo. Observe, imagine a igreja do Senhor tendo essas características. É bom demais. Então, um homem íntegro, o que mais? Ele é irrepreensível. Deixa aí, por favor, tá? É o justo, nessa versão fala que ele é íntegro, fala que ele é justo. Observa o senso de justiça, como é importante nas nossas vidas, queridos. A injustiça, ela não é o fator de crescimento, na verdade ela corrói os relacionamentos. Mas a justiça, sendo justa, ela agrega valor. Mas a justiça que a gente está aqui enfatizando essencialmente é a justiça baseada na palavra do Senhor. Amém, querido? Isso aqui nos agrega, nos aproxima. E que mais? O temor temor ao Senhor não significa dizer que ele tinha medo, mas não, era referência em reconhecer um Deus todo-poderoso. É esse mesmo Deus do Jó, é o meu Deus e é o seu Deus, e que ele está presente aqui nesse lugar. Nós devemos a ele a reverência. Eu vou enfatizar mais uma vez que no nosso espaço não haja compartilhamento com outro Deus, não. E a sociedade está aí querendo implantar em nós, incutir em nós. Essa sociedade começa a relativizar os valores da palavra do Senhor, dizendo que não é bem assim, está cheio de novidade. Teologia coach, por aí vai, aonde centraliza na pessoa. Não, nós devemos ser aquele orientado pela palavra do Senhor. Amém? E que mais? Se desviava do mal ou evitava fazer o mal. Gente, a maldade, ela está muitas das vezes intrínseca no comportamento do homem. Então é preciso que a gente tenha essa consciência espiritual norteada pela palavra do Senhor e realmente se preocupar em trilhar pela rua do bem, fazendo o bem, fazendo justiça, sendo justo. É triste, eu confesso a você que eu fiquei triste uma certa vez. Eu estava na Paramaribo, numa viagem lá pelo Caribe, e cheguei numa loja e estava falando com a atendente, atendendo a gente até com muita gentileza. Perguntou, né, brasileiro, ela, poxa, Brasil, país rico, país de um povo bom, alegre,
Claro, falou que gosta de futebol, gosta de samba, não sei o quê. Mas aí veio o famoso mas. Mas tem alguma coisa que estava enraizado na época, era o famoso jeitinho brasileiro. Já ouviram isso? O jeitinho brasileiro, ou algo de querer levar vantagem, se dar melhor. Aí eu fiquei tão triste quando eu vi aquilo. Eu digo, poxa vida, olha a imagem que estão tendo do nosso povo, da nossa nação. Mas o que me alegra é saber que hoje nós temos uma sociedade lavada pelo sangue do Cordeiro, que não vai ter esse tipo de comportamento. Amém? E já ouvimos falar que, já que nós temos até uma projeção aí de pesquisa que daqui a um certo tempo os evangélicos serão a maioria. Amém? Mas ao mesmo tempo que a gente diz amém, tem que ser uma maioria não meramente quantitativa. É fácil, mas sim uma maioria qualitativa, que tenha essas características, que tenha esses pressupostos, essas qualidades norteadas na palavra do Senhor, sendo íntegro, reto, fiel a Deus e cumprindo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Mas vamos lá. Nesse contexto dessa história, o que a gente observa, a situação que Jó vivenciou, e que Satanás chegou lá e foi Deus que tomou a iniciativa. Viste meu servo Jó? Deu as características. E Satanás, ao ouvir aquilo, ele já começa a insinuar para ele, dizendo assim, em outras palavras, olha, ele só te adora porque tem uma família, e tinha uma família bem grande, tinha bens. A palavra diz que ele era o mais rico do Oriente, daquela situação dele. Tudo que Jó fazia prosperava. Só para ter uma ideia, aí ele diz assim, poxa, assim fica fácil te adorar. Ele estava insinuando que a pessoa adorava a Deus, que Jó adorava a Deus, não por aquilo que ele era, mas sim pelo aquilo que ele recebia de Deus. Dizia o seguinte, olha, ele te adora porque tu está cheio de bens. Era uma espécie, insinuando que havia uma espécie de barganha, um suborno para poder adorar a Deus. Ele faz essas insinuações. E aí tu recebe bênção dele, fica fácil adorar. Assim qualquer um adora. Essas foram as insinuações que Satanás já começou a fazer naquele momento. Bom, eu quero aí agora navegar com vocês, já vendo que trabalhar para que vão verificar que caiu por terra todas essas insinuações. Coloca para mim, por favor, Jó de 15 a 17. Vamos ver aí, 15 a 17. Diz assim, quando os sabeus atacaram e levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Quando ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: os caldeus vieram de 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. O que a gente verifica aí? Que foi usado aí 3 agentes para levar o Jó, o homem mais rico, à falência. Ele usou, que ele foi nesse tempo aqui. Então o que eu digo? Eu não sei qual seria a reação minha e sua diante de uma circunstância semelhante. Qual seria essa reação? Porque o que acontece? Quando a pessoa já vive em uma certa limitação financeira, com alguma carência, para ele, se acontecer um problema, ele está de boa, ele já está naquele estado. Agora, se a pessoa tem bem, já está acostumado a viver numa vida de fartura, está bem
vida, e acontece um colapso semelhante ao de Jó. Como é que essa pessoa vai reagir? Será que é fácil reagir dessa maneira? Porque se isso acontecesse com Jó, dele blasfemar, dele murmurar, a tese de Satanás poderia estar correta, que só amaria a Deus pelo fato de ter bem, pelo fato de não ter problema. Será que a tese dele estaria verdadeira? Bora ver no caso de Jó, e a resposta está no versículo 21. Coloca para a gente. Mesmo ele tendo todas aquelas perdas, perdeu todos os seus bens. Lembra o que aconteceu? A gente viu? Olha só o que ele fala. Mesmo caindo, ele perdendo, queimou. Só para ter mais aqui, só para refletir para você. Os empregados foram mortos às espadas. O fogo veio e derrubou, queimou tudo. Depois veio os caldeus, mataram os seus animais, mataram tudo que ele tinha. Olha a resposta de Jó. E disse, diante daquele quadro crítico, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito mais importante na nossa vida, como foi na vida de Jó. A tese de Satanás caiu por terra quando ele disse que alguém amaria mais a Deus do que os seus bens. Não, os bens se foram. E ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo maior, saudável para nós nesta noite, neste momento que a gente vive. A gente vive com dificuldade, mas as dificuldades existem. O difícil é a pessoa passar a dificuldade sem ajuda de Deus. Aí não tem jeito. Você estando com Deus, você tem tudo para vencer essas dificuldades aqui que se tem. Ai, meu Deus do céu, isso é bom demais, Senhor. É esse Deus que a gente está aqui, querido, exaltando. Ele sabe que as circunstâncias existem, as dificuldades existirão na minha vida, na sua vida, mas Ele está aqui para nos proteger. E assim Jó teve a chance de provar que ele amava muito mais a Deus do que os bens. Pensem agora aqui na nossa realidade. O nosso alvo é Cristo. Nós estamos de passagem. É claro que tem os bens que a gente tem aqui, mas sabe de uma coisa? Eles vão ficar. Eles vão permanecer aqui. E nós vamos para uma outra dimensão, estar com o Senhor Jesus. Tem promessa para nossas vidas. Então nós temos que ter um olhar diferenciado da olhar do que diz o mundo por aí. Vamos à segunda tese de Satanás, a segunda insinuação que ele faz. Coloca para nós, por favor, aí, Jó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? De 1, 18 e 19. Jó 1, 18 e 19. Vamos ler, 18 e 19. 18, 1, 18. Enquanto ele estava falando, chegou o mensageiro e disse: ai, meu Deus, os teus filhos e as suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando, de repente, veio um vento forte do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó teve naquele momento talvez a notícia mais trágica que ele poderia receber. Perdeu os bens e agora perdendo
toda a família. Todos morreram. E aí é importante nós sabermos, eu faço aqui, abro um parênteses, para nós sabermos que tipo de pai era Jó. Coloca para nós, por favor, aí, Jó 1:5. Aqui a gente vai poder ver que tipo de pai era Jó. E que nos inspira, que dá um referencial para nós. Não é preciso falar nada, tá bem? Mas serve para a gente pensar, refletir. Olha que tipo de pai. Bom, os filhos faziam festa e diziam o seguinte, terminado o período de banquete, Jó, os filhos se reuniam, né, na casa de cada um e faziam festa, faziam comemorações, e diziam, faziam um revezamento, está na Bíblia isso. Mas quando terminava aquele período de festa ou de banquete, olha o que Jó fazia. Mandava chamar os seus filhos para purificá-los. Depois ele, de madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, coloca para frente, por favor, 6, 1:6. É o 5 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. E pensava que eles poderiam ter assim, blasfemado contra Deus. Então ele fazia isso, Onde é que está? Tá, muito bem. Talvez nos meus filhos tenham, era a preocupação dele, desculpa. Em seu coração, eles poderiam ter pecado e maldiçoado a Deus. E olhe mais, esta era uma atitude que não era esporádica, que não era eventual. Ela era uma atitude que era o quê? Uma prática constante na vida de Jó. Esse era o Jó. Era um pai presente. Era um pai que se importava com os filhos, porque os filhos eram adultos, mas ele sabia que os filhos tinham a sua atitude, faziam suas festas, suas reuniões, mas ele se preocupava com isso. E ele chamava os filhos para poder fazer esse momento ali de adoração, porque eles poderiam ter blasfemado, ter pecado contra Deus. Então era um pai presente, querido. Agora, a partir do momento que ele recebe aquela notícia, imagine como não ficou o coração de Jó. Imagine. Será que, eu não sei se eu ou você, como iria agir diante daquela circunstância, diante daquela fatalidade? Já tinha perdido os bens, agora perdendo os filhos. Bora ver qual foi a resposta de Jó. Está nos versículos 20 e 22. Notícia dos filhos. Você pode ler comigo, por favor? Aí, leia para a gente aí. Notícia que quando morreram, sim, o que é que diz? E disse: queridos, só uma pessoa com um coração contrito, verdadeiramente lavado, remido, sendo justo, sendo fiel, ele pode ter uma atitude dessa diante daquelas circunstâncias. Imagine ele dar essas respostas, mas com essa resposta ele firma categoricamente que a teoria de Satanás estava errada. Quando ele dizia, ele ensinou que alguém adorava mais a família do que Deus, ou que não adorava a Deus, certo? Mais do que a família, ou seja, adorava mais a família em detrimento a Deus. Caiu por terra essa segunda insinuação. A nossa família é importante, sim, mais do que isso, importantíssima, mas o nosso Deus, Ele tem prioridade na nossa vida. Amém?
Vamos ver mais uma aqui. Quando está no capítulo, agora no capítulo 2, por favor. O que é que vamos ver? Vamos ler um pouquinho no capítulo 2? Coloca para nós aí, por favor. Vamos ler um pouquinho, mais um episódio que já é outro momento aqui. Em outro dia, ou seja, em outro momento, né? Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Prossiga, por favor. Mais 2. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás responde ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás novamente: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E passa a falar novamente o currículo de Jó: homem íntegro e justo, teme a Deus e evita o mal. 4, por favor. Ou seja, ele se mantém íntegro. Isso é Deus falando para Satanás: apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás se responde assim, não ficou calado não. Outra proposta: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Olha esse argumento, que a pessoa amava mais a si próprio do que Deus. Olha a insinuação que Satanás fez. Aí você pode até pensar um pouquinho. Hoje nessa sociedade tem alguns segmentos que indicam que o homem é o eu, o seu. As orientações de coach dizem isso, que você é o centro, é você que decide. Aí o que a gente vê? Nessa segundo momento, nessa segunda reunião, a gente verifica que Satanás não mudou a agenda dele. Continuou, era o segundo momento. Ele veio de novo, quando Deus fala novamente, como se ele tinha conhecido o Jó, ele poderia muito bem: não, o Jó já fiz aquilo com ele, mas ele continua feio, eu vou deixar de lado. Não, ele provocou, pele por pele. E ele também, ele não muda a sua agenda. Uma coisa é certa que a gente tem que ter em mente: ele fica sempre esperando uma oportunidade. Não descanse. É por isso que a Bíblia nos diz assim: vigiai e orar. É porque é esse sentido. Isso me leva a trazer para o meu ambiente de trabalho, quando a gente está em um navio. Como duas funções mais importantes que tem, eu vou me referir aos navios que ali no quarto distrito tinha as corvetas, e a gente andava pelos rios da Amazônia fazendo deslocamento, fazendo viagens. E o rio Amazonas, para quem não sabe, quando ele sai no trecho que chega para Manaus, ele tem curvas sinuosas. E uma das funções mais importantes que tem, mesmo diante dos instrumentos de navegação, é um chamado vigia. Vigia, normalmente, é o marinheiro que fica na parte mais alta do lado da estrutura do navio. Ele fica com um binóculo realmente atento a todas a todo o espaço dos rios que tem lá. Alguém já viajou pelo rio Amazonas? Aqui? Alguém? Só umas. Olha, o rio Amazonas, gente, só para dar uma dica, fica lá para a região norte, tá bem? No Pará. Esse é o rio Amazonas. Ele nasce nas Cordilheiras do Ande, lá nos Solimões, desce e deságua no Atlântico. Esse é o Amazonas, tá bem?
Aí o navio, a função estava lá, nós estávamos no deslocamento dele, só para dizer que o vigia é importante. Vigiai e orai. Trazendo para a realidade, nós íamos num deslocamento num determinado momento no rio, aí, quando de repente o marinheiro anuncia. E o local que ele fica chama-se passadiço. E debaixo dele fica o pessoal que está com o, né, ali o timão, né, no navegador. Aí lá de cima ele anuncia. Foi engraçado. Ele anuncia: Passadiço Tijupá, acabou o rio. Aí todo mundo falou: pô, esse marinheiro está maluco, como pode acabar o rio? Ele: Passadiço Tijupá, acabou o rio. Por que isso? O rio ia, só que mais na frente ele fazia uma curva tão sinuosa que ele não via continuidade. Aí ele anunciou logo: olha, acabou o rio. Depois que se aproximou, aquilo ali virou gargalhada, como vocês estão tendo aqui. Mas é só para mostrar a importância do vigia, agora trazendo para o nosso contexto, vigiar e orar. É por isso que a Bíblia nos ensina para isso aqui. Mas pela segunda vez, agora, voltando para cá, quando o Satanás faz a proposta para Deus, tá bom, ele já deixou de lado a família, os bens, mas bora lá, pele por pele. E aí, Deus, o que ele faz? Tá diz novamente, vou ler aqui que está na minha, que eu anotei aqui, fala, olha só o que ele diz. Deus dá, aí diz o seguinte, porque, aí diz assim, ó, vai, usa, faz o que tu quiser com Jó, faz o que tu quiser, coloca a doença nele, agora, não tira a vida dele. Amém? Eu disse isso, tá bom, coloca a doença nele, agora não tira a vida. Aqui a gente entende uma coisa aqui para nossas vidas, que Satanás ele é um ser limitado por Deus. Ele limita, ele só vai aonde Deus manda. É por isso que aqui para nós não podemos dar brecha, porque se nós não dermos brecha, ele não vai acessar a sua vida. Amém? Se você não abrir, não der espaço, ele não vai chegar. Não abre a porta que ele não entra. Amém? Não sei. Então nesse caso ele foi. E aí que está o detalhe, né? Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó como seu advogado para defender a sua reputação aqui na terra. Porque Deus falou para o Satanás: olha, Jó é o meu servo fiel, toca nele, vê que ele vai blasfemar. Mas Jó, sem que Deus, está acontecendo lá em cima, e Jó não sabia que Deus tinha olhado para ele e dito: não, vai, toca nele, mas não tira a vida. Aí, com a permissão de Deus, coloca agora para mim, por favor. Não vou, não, já chega, só vou mencionar aqui. Ele vai e coloca uma doença em Jó. Segundo estudos, essa doença que Jó teve na oportunidade, ela não tem ainda em investigação um conceito científico atual. Mas a Bíblia diz que ele ficou uma doença dos pés à cabeça. Uma doença onde chagas, encheu de, fala assim, pus naquela pele, era tão incrível que ele não se contia, e para aliviar a dor, aquele desconforto, ele pegava caco de telha para poder se coçar, para aliviar. Então era uma enfermidade tremenda, era um sofrimento que ele tinha, que exalava um mau cheiro, era algo insuportável. Então aquilo ali era a situação que ele se tocava, que ele se encontrava, Jó, com aquela doença, com aquele corpo cheio de pus, mau cheiro. Aí que acontece?
Tudo isso gerou um desconforto sem medida na vida de Jó. Aí você há de perguntar assim, e o que ele fez? Ele estava suportando tudo aquilo. Aí de repente começa as reações das pessoas que estavam no seu círculo de amizade. Já não tinha mais os filhos. Lembre, os filhos já tinham ido. Acho que tinha a mulher. E aí aparecem os amigos. É isso que a gente vai ver só. Qual foi a reação da esposa dele? Coloca para mim, por favor, aí Jó 2:9, para a gente ver qual foi a reação de Jó. Eu tenho certeza que Jó, ao ouvir a reação da esposa dele, ele teve uma tremenda frustração, porque provavelmente seria a mulher dele, aquela pessoa que está junto dele, acompanhando ele na alegria, na tristeza. Eu estou aqui só trazendo para a realidade, que quando se faz o casamento, ele se promete isso, né? Prometo amar. O que mais? Me ajude. Na alegria, na tristeza. Essa promessa que a gente faz, essa promessa que certamente Jó ouviu. De repente foi o pastor Isaías que fez esse casamento lá do Jó. Só para lembrar, quem casou recentemente, não tem essa promessa? Bom, Jó de repente ávido para receber aquele ombro amigo, aquele abraço da esposa, consolando Jó, quem sabe até motivando pela fidelidade dele. Olha o que ela disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o teu Deus e morra. Que choque para Jó. Ele poderia, sei lá, o que vinha na cabeça dele. Coloca a resposta de Jó para a gente ver aqui. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Isso é inspirador para nossas vidas. Jó provou para Satanás que ele amava a Deus, não pelaquilo que ele dava para o Jó, mas amava por aquilo que ele é. É esse Deus que, o mesmo Deus de Jó, é o meu Deus, é o seu Deus, que nos ama de uma forma incondicional. Nós devemos manter a fidelidade a dele, porque a fidelidade dele se mantém conosco o tempo todo. Se você já abriu com certeza o seu coração, e ele habita em você, é esse Deus que vai nos assistir em todos os momentos. Vamos ter dificuldades? Sim. Nós vamos ter problemas? Sim. A gente tem problema nesse nosso caminhar, gente, de todas as ordens. De repente você é surpreendido por um momento, um vento contrário, uma situação adversa. Cuidado. Muitas pessoas, diante da dificuldade, eles começam logo a apontar a culpa para cima. A gente precisa ter essa consciência que no mundo a gente vai ter aflições, mas consciência muito maior, que a gente tem um Deus que cuida de nós. A gente deve vigiar para preservar, sermos essas testemunhas, porque senão, gente, a gente pode perder a calma que acontece de repente. Vou falar só um fato para você, que aconteceu comigo aqui há mais ou menos umas 2 semanas. Eu estava saindo de casa para vir aqui para o culto. Aí estou lá no condomínio, estou na garagem para sair, né?
E na minha frente, de repente, eu vi, parou um carro, porque houve um pequeno embaraço na saída do condomínio. Aí eu parei o carro tranquilo. E na minha frente tinha uma condutora. E quando eu vi, de repente, ela deu a luz engatando a ré. Eu digo, bom, de repente ela está atenta, né? Quando eu vi o filho se aproximando, eu buzinei. Ela parou de que maneira? Batendo no nosso carro. Dei trabalho para o pastor Isaías aqui, pedindo carena para ele, que dei trabalho. Mas sabe o que vem aquela, puxa vida, a gente vindo para a igreja. Aí a pessoa vem, a Alda ficou até meio exaltada um pouquinho, aí eu fiquei ali me contendo, aí ela parou, aí eu desci, aí falei com ela, moça, aí ela nervosa, eu digo, aí eu vi que ela estava dirigindo, ela estava conduzindo, estava com um filhinho, eu digo, bom, a senhora mora aqui? Não moro. Então faz a gentileza, chame o seu esposo. Eu preferi tratar com o esposo dela, até porque ela estava ali abalada, né? Aí ele desceu, e aí a gente acertou, a gente combinou. E uma coisa aí agradeço aqui, que o nosso Deus foi bom, que nos deu a situação, a gente ficou 2 semanas. Foram 2 semanas de provas, da seguinte maneira, a gente tinha alguns compromissos, e um deles era que nós tínhamos um encontro de casais que a gente ia participar, lá no Gama. Aí, claro, eu tive que alugar carro, porque o seguro não cobria, ou seja, gerou uns percalços para nós, mas uma coisa que a gente, graças a Deus, pôde manter a calma, e não veio na minha cabeça dizendo assim, por que Deus? Eu estava indo para o culto. Por que Deus? Eu tinha um ECC para ir lá no Gama. Por que Deus? Eu tive que alugar um carro. Graças a Deus não passou na minha cabeça isso. Aí, agora já recebemos, já está tranquilo aí, graças a Deus. O moço tinha cobertura, deu toda a assistência, segura, de boa, já está pronto, já está restaurado. É que eu digo, o que eu quero chamar a atenção, meus queridos, que a gente deve vigiar, porque pode acontecer um fato de uma maneira inesperada. E aí, qual vai ser a sua reação? O que a gente quer, o que a gente deseja aqui, é que nós tenhamos a reação semelhante à de Jó, priorizando que a nossa reverência, o nosso amor a Deus, estar acima de toda e qualquer circunstância adversa que surja na nossa vida. Amém? Sejam de enfermidade, seja de perdas materiais, até perda de bens de entes queridos. Amém, amados? O nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. É claro que nessa situação aqui ainda teve a reação dos amigos, né? A história continua. Teve a reação dos amigos que vieram, ficaram 7 noites com ele. É uma história bem interessante. E aí muitos perguntam assim, será que aqueles cidadãos, aquelas pessoas eram realmente amigos de Jó? A gente até empreende que sim, porque ficaram 7 noites ali com ele, ali sem falar nada, mas no final eles começaram a apontar que aquele fato que tinha acontecido com Jó era porque ele tinha pecado, é porque ele tinha feito alguma coisa errada. Foi talvez um entendimento bem cartesiano de efeito e causa, ou seja, se uma pessoa está vivenciando uma dificuldade, é porque ele errou contra Deus. E não é sempre assim, querido. Então a gente precisa ter essa cautela espiritual. Se um irmão, uma pessoa está passando por uma prova, a gente precisa ter cuidado em ter que afirmar categoricamente foi porque ele entrou em pecado. Corre risco de não ser este o fato. Eu estou caminhando para o final aqui. É só aqui enfatizar um negócio bem interessante que aconteceu com Jó, se você ver.
ele teve problemas em várias áreas de sua vida. Lembre, perda de bens, perda de entes familiares, isso, a saúde dele foi... Agora, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Coloca aí só aliás, não, do verso 42 no final da história, para a gente ver. 42 no final da história. Vamos ler um pouquinho para encerrar o final da história. Mas quanto a isso, eu queria depois pedir o apoio da equipe de louvor para nós encerrarmos hoje de uma maneira diferente. A gente pode vir começar a se preparar, porque eu queria ver com vocês o final dessa história. De 10 a 17, por favor. De 10 a 17 só. Depois que Jó orou pelos seus amigos, amém, Jesus, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos, todos que haviam conhecido, celebraram com ele um banquete. E expressaram com condolência e consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhes deu uma peça de prata, um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas e por aí vai. Passa o próximo. Também teve 7 filhos, 3 filhas. Lembra do início? Passa isso aí. Em parte alguma da terra havia mulheres tão bonitas, as filhas ficaram mais bonitas ainda, como a de filha de Jó. Passa, por favor. Só flash. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. O que é que nós vimos aí, queridos? É que a história de Jó começa com dificuldade, começa com caos e termina com festa, com renovo, com restauração. Assim, se o seu problema hoje, se você vive uma dificuldade, saiba que essa dificuldade, ela é temporária. Saiba que o seu momento que é difícil, ele pode se transformar em bênção amanhã. Porque nós temos um Deus que muda o quadro, um Deus que reescreve a história, um Deus que faz, um Deus presente, um Deus que nos ama, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Nós poderíamos falhar com Ele, mas Ele não falha conosco. A sua bondade é de geração em geração. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve, querido. Esse é o nosso Deus. Que ao exemplo da história de Jó seja inspiradora para mim e para você. Mas eu não quero mais do que isso. Eu queria lhe convidar para nos encerrarmos esse culto dizendo assim, louvando a esse Deus que diz assim, porque Ele não é só bom, não é só misericordioso, mas Ele é um Deus que é santo para sempre. Eu queria convidar você a ficar de fé. E fosse esse momento em que você pudesse, ao fazer o louvor, exaltar esse Deus, diante da sua beleza, diante da sua santidade, que é para sempre. Podemos fazer isso? Oh, glória!